Graça e paz, meus queridos. Vamos dar continuidade às nossas meditações nos eventos que acontecem durante a Semana Santa, Semana da Páscoa, a semana dos últimos dias de Jesus Cristo ainda conosco, antes da sua morte, ressurreição e assunção aos céus. Nós vamos ver que já podemos ver ao longo dessa série de meditações que estamos fazendo, que foi uma semana bastante conturbada, com bastante atividades, bastantes embates teológicos, Jesus utilizando todos os momentos possíveis para dar os últimos alertas aos seus compatriotas, as últimas instruções aos seus discípulos, de forma que ele pudesse cumprir por completo a sua missão, preparar bem os seus discípulos para os momentos que se seguiriam à sua morte e ressurreição, bem como também dar alertas necessários a todos que estivessem lhe ouvindo sobre a natureza da sua tarefa, da sua missão e sobre o significado real da sua missão ali na presença de todos eles. É interessante nós vermos que Jesus teve muitas atividades, mas ele está sempre muito preocupado em deixar claro a realidade do Evangelho, a realidade da necessidade de reconhecermos o Messias enviado por Deus, de forma a poder, por meio desse Messias, ter um encontro com Deus real e ter paz com Deus, ter os nossos pecados perdoados, ter a nossa vida transformada pela ação do próprio Deus em nossas vidas. Nós chegamos hoje nos eventos que nós vamos analisar, nós vamos meditar hoje, nós chegamos nos eventos da quinta-feira. A quinta-feira inaugura o chamado Tríodo Pascal, dentro do calendário cristão, que são os eventos que acontecem na quinta, na sexta e no sábado. São os dias, talvez o ápice dessa semana, provavelmente o ápice dessa semana, de muitas atividades e de muitas situações em que Jesus passou. E a quinta-feira em específico foi um dia bastante atribulado. Quero que você acompanhe comigo nesta arte que está aí na sua tela. Você vai perceber como a quinta-feira, a partir do momento em que Jesus se reúne com os discípulos para a instituição da ceia, para a realização da celebração da ceia pascal e, consequentemente, a instituição da ceia do Senhor, a nossa ceia memorial, nós vamos ver quantas coisas aconteceram em uma sequência de eventos. Nós reunimos os dados a partir dos 4 evangelhos, e podemos montar aqui uma sequência de eventos. Quer ver? Me acompanhe para ver como foi esse dia foi turbulento para o nosso Senhor. Jesus e os discípulos se reuniram para tomarem juntos a refeição pascal. Jesus, durante a ceia, levantou-se e lavou os pés dos discípulos. Jesus indicou Judas como traidor. Jesus instituiu a ceia do Senhor. Judas saiu para trair Jesus. Jesus proferiu um discurso sobre a vinda do Espírito Santo ainda no cenáculo. Jesus e os seus discípulos cantaram um hino, provavelmente todo ou parte do Salmo 115 e 118, que faziam parte da comemoração da Páscoa judaica, eram hinos que faziam parte da celebração do rito pascal judaico. E terminaram a cerimônia pascal. Jesus continuou proferindo o seu discurso no caminho para o Getsêmani. Jesus elevou a Deus a oração sacerdotal. Jesus se angustiou no Getsêmani enquanto os discípulos dormiam. Jesus foi traído com um beijo no rosto por Judas Iscariotes. Jesus foi preso. Jesus, diante da atitude precipitada de Pedro, que num golpe de espada cortou a orelha de Malco, curou, restabelecendo-lhe a orelha. Jesus, mesmo sendo noite, foi levado ao palácio de Caifás, o sumo sacerdote. Jesus foi negado por Pedro em 3 ocasiões. Nós podemos perceber como esta quinta-feira foi uma quinta-feira turbulenta, uma quinta-feira bastante atribulada. Nós gostaríamos de nos focar na parte de Jesus ali no Getsêmani, até porque nós demos o nome a essa meditação de o Cordeiro é preparado, porque eu entendo que ao longo de todo esse momento, Jesus está sendo preparado não só para o que está para acontecer nos próximos momentos ali imediatos, mas para toda a tarefa que está sendo, que vai ser executada por ele, por toda a missão que vai ser executada por ele ali nos dias subsequentes. O Cordeiro está sendo preparado espiritualmente, está sendo preparado fisicamente, está sendo preparado mentalmente para tudo que ele haveria de realizar nas próximas horas. A partir desse momento,
o texto, se nós acompanharmos a leitura, nós vamos ver que a partir desse momento até o seu sacrifício derradeiro na cruz, Jesus Cristo não vai ter mais nenhum momento de descanso. Esse é o último momento que ele tinha para ter algum tipo de meditação e de um momento de preparação para tudo que haveria de acontecer. Acompanhe comigo a leitura do texto e a partir desse texto nós vamos tirar algumas lições. O texto nos diz assim, verso 36 do capítulo 26. Em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. E então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Nesses versos nós encontramos algumas coisas bem características da vida de Jesus. A primeira é a sua ligação íntima com a oração. Jesus Cristo, ao longo de todo o seu ministério, reforça esse hábito. Mateus 3, de 13 a 17, capítulo 10, de 1 a 4, 14, 23, 17, 1 e os paralelos no Evangelho de Lucas, todos eles demonstram Jesus em uma vida de constante oração. A oração era extremamente importante para o ministério de Jesus, assim como continua sendo importante para nós. Como Jesus já fizera lá no relato da transfiguração, ele levou consigo os seus discípulos mais próximos, aqueles que estavam mais próximos dele, Pedro, Tiago e João, para esses momentos de intimidade e para esse momento de auxílio. Jesus Cristo estava prestes a entregar a sua vida na cruz e estava consciente de tudo que haveria de acontecer com ele, de tudo que significava aquilo, tudo que haveria de passar, tudo que ele haveria de passar nos próximos momentos. Então ele leva o seu círculo de amigos mais próximos ali, de forma que eles pudessem lhe dar algum auxílio. Mas assim como lá no Monte da Transfiguração, os discípulos dormiram mais uma vez, o que demonstra que muitas vezes nós não estamos compreendendo as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, assim como os discípulos não compreenderam o que estava acontecendo com eles. Jesus foi completamente transparente com esses discípulos. Ele disse: olha, eu estou angustiado, eu estou triste, meu coração está pesaroso. Ele tinha consciência do que estava acontecendo. E é interessante que Jesus Cristo, mesmo tendo que sofrer tudo sozinho, mesmo que ele estivesse sempre fazendo a vontade do Pai, em sua oração ele mostrou por 3 vezes o seu conflito com aquilo tudo. E o que é interessante, ele vai dizer: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Não era um medo da morte em si que Jesus estava se referindo. Às vezes as pessoas têm a sensação de que Jesus, nessa oração, estava com medo de morrer. O problema para Jesus não era morrer. O problema para Jesus era experimentar o cálice da ira de Deus. O cálice da ira de Deus que é citado em Salmo 75, 7 até 8, Isaías 51, 22, Jeremias 25, de 15 a 16, Ezequiel 23, de 31 a 34 e Hebreus capítulo 2, verso 10 e 5, de 7 a 8. Ele sabia o que significava experimentar o cálice da ira de Deus e ele não desejava experimentar esse cálice da ira. Isso é muito interessante para nós, porque nós precisamos entender que todos aqueles que não estiverem revestidos do sangue de Cristo, aqueles que não estiverem revestidos da justificação em Cristo Jesus, experimentarão o cálice da ira de Deus, o cálice da ira de Deus contra o pecado. Isso é importante. Jesus Cristo tem consciência disso. Jesus Cristo teme experimentar o cálice da ira do Senhor. Por isso ele pede a Deus: Senhor,
se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Mesmo preocupado e angustiado até a morte, a ponto de suas gotas de sangue virarem, ou melhor, suas gotas de suor virarem sangue, Jesus ainda aproveita aquele momento para ensinar os seus discípulos, para trazer lições sobre a necessidade de vigilância, a necessidade de estar atentos, a necessidade de estarmos sempre preparados. Por quê? Porque o Espírito que habita em nós, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, o Espírito de Deus que habita em nós, ele está preparado, mas a nossa carne é fraca, por isso nós devemos vigiar, por isso nós devemos ter atenção às coisas ao nosso redor, para não sermos pegos e tropeçarmos em algum tipo de falha, em algum tipo de pecado. Os discípulos precisavam aprender a necessidade da vigilância, porque os próximos dias, os próximos anos, seriam anos muito difíceis para aqueles discípulos, a partir da morte, da ressurreição e da subida de Jesus Cristo aos céus. Aqueles discípulos experimentariam todo tipo de sofrimento. O próprio Pedro aqui, que mais para frente vai negar Jesus, depois vai ser restaurado, ele vai experimentar no seu corpo mesmo os açoites, a prisão, a dor, a perseguição. Ele vai experimentar muito isso, ele vai com certeza se lembrar das orientações de Jesus Cristo nesse momento derradeiro, nesse momento final. Depois de constatar que os discípulos estavam em uma outra esfera de preocupação, Jesus Cristo então chama eles, pede para eles se levantarem e diz: olha, é chegada a hora. Jesus Cristo estava consciente de que a vontade do Pai era que ele fosse até o final naquela missão. Então ele diz: é chegada a hora, vamos, porque já está, o Filho do Homem já está para ser entregue nas mãos dos pecadores. E aqui é interessante nós percebermos uma outra faceta desse texto. Às vezes as pessoas olham para Jesus como se Jesus fosse um mártir, fosse o mártir de uma causa. O problema é que o mártir de uma causa é alguém que acredita em uma causa a tal ponto de incomodar as pessoas ao seu redor, e ao incomodar as pessoas ao seu redor, ele incita a maldade das pessoas e as pessoas então vão responder de forma violenta a ele, ceifando a sua vida. Às vezes a gente acha que Jesus perdeu o controle da situação. Jesus não perdeu o controle da situação, ele tinha plena consciência de tudo o que estava acontecendo. Ele sabia exatamente o que iria acontecer. E o sacrifício de Jesus é um sacrifício voluntário. O sacrifício de Jesus não é uma contingência das circunstâncias. Jesus Cristo não morreu só porque os judeus e os romanos desejaram a sua morte. Jesus Cristo morreu porque ele entregou a sua vida por nós. Ele desejou entregar a sua vida por nós, porque sem a sua morte, sem o seu sacrifício na cruz, sem o derramamento do sangue do Cordeiro perfeito, nós não teríamos paz com Deus, nós não teríamos um meio de voltarmos a ter comunhão com Deus. Se Jesus estivesse sem controle da situação, ele por acaso poderia dizer o que ele disse nos versos 53 e 54, depois que Pedro então ataca o soldado romano que tenta prender Jesus? Jesus Cristo diz: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras segundo as quais deve suceder? Jesus Cristo está ciente de que ele deve cumprir as Escrituras, que ele deve cumprir a vontade do Pai, que ele deve cumprir a sua missão de entregar a sua vida no Calvário em favor de todo aquele que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e poder ter os benefícios da sua morte e ressurreição. E aqui eu gostaria de encerrar fazendo algumas perguntas a você. Como é que você tem reagido a esse sacrifício voluntário? Já entregou a sua vida aos cuidados daquele que se entregou por você? Se você já tem Jesus como Salvador, também o tem como Senhor da sua vida? Essas respostas, elas definirão a sua eternidade. Elas definirão o seu futuro. Como é que você tem reagido ao sacrifício voluntário de Jesus? Como é que você tem reagido à ideia de que alguém, o Senhor, o Criador de todas as coisas, desceu do céu, se tornou um de nós, um como eu e você, e por amor a mim e a você, entregou-se na cruz do Calvário, sofreu a morte que não lhe era devida, experimentou o cálice da ira de Deus, sem que nunca tenha feito absolutamente nada para incitar a ira de Deus. Como você tem reagido a esse sacrifício voluntário? Como você tem olhado para esse sacrifício de Jesus? A resposta sua
a esse sacrifício definirá a sua eternidade, definirá a sua vida eterna. Aqueles que reconhecem que esse sacrifício foi por amor a mim, e por isso então eu respondo com arrependimento e fé e confiança nesse sacrifício, esses experimentarão a vida eterna. Aqueles que olham para esse sacrifício e pensam que é apenas um belo exemplo de amor, não experimentarão a eternidade. Por isso, você precisa olhar para essa situação, olhar para esse momento derradeiro de Jesus Cristo, olhar para esse sacrifício voluntário de Jesus e dar a resposta correta, a fim de que você possa experimentar a paz eterna com Deus. Meu querido, que Deus fale ao seu coração por meio dessa palavra. Espero que você possa, o mais breve possível, responder de maneira positiva ao sacrifício de Jesus em seu favor e experimentar então a paz com Deus, a paz eterna com Deus. Fique na paz. Se Deus nos permitir, amanhã continuaremos meditando nos últimos dias de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus guarde a todos nós. Amém.